E aí, pessoal? Nós estamos aqui para falar hoje sobre Han Solo, uma história Star Wars. Uma história Star Wars. Filme que chegou nos cinemas há umas semanas atrás e que foi cercado de críticas. Não foi muito bem nas bilheterias e os fãs em geral parecem não ter gostado muito do filme. E a gente gostou. Surpreendentemente, o filme não foi ruim. Não, o filme não foi uma bosta. Eu acho que foi inclusive melhor do que The Last Jedi, na minha opinião. Sim, e isso eu acho que não tem nenhuma dúvida que foi melhor do que The Last Jedi, porque eu tava facepalming o filme inteiro do The Last Jedi, porque parecia que, que o J.J. Abrams quis ser muito fiel à saga original e que aí o Rian Johnson quis ser completamente diferente, e daí um filme não é coeso com o outro, coerente com o outro. Não é uma continuação da história, mas a gente não tá aqui pra falar de The Last Jedi. Não, a gente tá aqui pra falar de Solo. Que não é uma história Star Wars, basicamente. Eu acho que se a gente fosse definir esse filme, é que ele seria um filme ótimo se ele não tivesse nada a ver com Star Wars. Exatamente. Esse é o ponto principal que eu tava pensando depois que a gente saiu da sala de cinema, logo depois de sair. Que eu acho que o que prejudicou mais o desempenho de Solo foi ser associado a uma história Star Wars, mas mais do que isso, ser um filme do Han Solo. Exatamente. Eu acho que isso, de começo, já causou controvérsia entre os fãs, porque metade acha que ótimo que tem filme de Star Wars todo ano, e a outra metade acha, poxa, que bosta, pra que fazer um filme do Solo, não é necessário. A história, o personagem, ele é tão genérico, o personagem do Alden é tão genérico que ele podia ser qualquer personagem dentro do universo Star Wars. Ele não precisava ser o Han Solo. Exatamente. Ele podia ser outro personagem e não ia perder em nada o filme. Não, é um filme... A ideia, assim, de... Eu não me importaria se eles passassem no universo Star Wars, só que eu não queria que fosse exatamente o Han Solo, como tu disse, porque o personagem é divertido, ele tem seus momentos, sabe? Sim, ele é um ótimo personagem. E a química dele com o tio é muito boa. É muito boa, com certeza. Eu acho que seria muito mais vantajoso pra Disney criar um novo universo Star Wars com novas histórias, uma coisa tipo Star Wars Rebels, que é uma história incrível, que não tem nada a ver com a saga original, nem com a saga nova, a não ser que se passe durante a guerra, né, entre o Império e os Rebeldes. E no fim do filme, em vez dele não ir com eles ajudar, ele ir com eles ajudar. Sim. E isso se tornar uma outra franquia ou outra coisa talvez dentro do universo Star Wars que não tivesse nada a ver com o Han Solo. Eu acho que o filme se beneficiaria muito mais se ele tomasse essa linha, porque daí não teria o peso e a pressão de ser um filme sobre o Han Solo, que é um personagem tão amado, tão definido pelo Harrison Ford. Harrison Ford deixou a marca dele no personagem, e qualquer outro ator que fosse pegar esse manto seria amplamente criticado. Sim, não teria como não ser. Teria um papel muito grande pra preencher, e não existe ator que possa fazer isso. O Alden tentou, mas eu acho que ele ficou extremamente genérico. E pra nós, ainda uma das piores, das coisas que mais desanimou em relação ao filme, quando a gente começou a... Primeiro que a gente não queria ver um filme de Star Wars do Han Solo. Aí depois a gente ficou mais chateado ainda porque eles tiraram o Phil Lord e Chris Miller, que tinha sido o único motivo pelo qual a gente tava se empolgando pra ver esse filme. E são diretores que a gente gosta, obviamente. Eles não fecharam com o papel, eles acharam que não deveria ser uma coisa tão cômica, apesar de que eu acho que Han Solo poderia ser muito mais uma história divertida do que uma história séria, da forma como ela foi apresentada, mas tudo bem, é a decisão deles, eles decidiram fazer isso, não deu muito certo. E eu acho que isso aí foi, esses inúmeros problemas na produção detonaram o filme, assim. Fora o marketing fraco da Disney, porque eles só lançaram o trailer 2 meses antes do filme estrear, sabe? Fora, a ideia de que a gente vai ter as mesmas histórias, os mesmos personagens, as mesmas naves. Custa tu criar uma nave nova tão icônica como a Millennium Falcon? Pois é. Faz uma história por fora, foge um pouco desse mantra que tem, que é sempre os mesmos personagens, sempre as mesmas histórias, sempre os mesmos negócios. Tu não precisa necessariamente... Eu sei que vai vender mais fácil, mas Rogue One se vendeu muito bem sem ter nenhum personagem conhecido. E eu concordo contigo que eu gostaria de ver mais sobre aqueles personagens. Se a gente não tivesse visto só eles, aquele momento até a morte deles, eu gostaria de ter visto mais sobre eles. E eu acho que pra mim, um dos grandes revés também de Solo é que não faz sentido o fim do filme com o restante do filme. Pra mim, não faz nenhum sentido o Solo não acompanhar aqueles rebeldes, porque
A história é sobre como ele quer salvar a Kira. E a Kira foi meio que feita uma lavagem cerebral pelos sindicatos. Sim. E aqueles rebeldes estão ali pra ativamente lutar contra os sindicatos. Faria muito mais sentido o Solo ir com eles pra ajudar a lutar contra os sindicatos do que ele ir pro diabo virar um criminoso. Mas eu não acho que eles vão lutar contra os sindicatos, eu acho que eles estão começando a aliança rebelde. Eles disseram que cada um deles teve o planeta destruído pelos sindicatos. E que eles estavam ativamente tentando impedir os sindicatos e que aquilo era o começo de uma rebelião. Aí eu entendo que, nesse ponto eu e a Maria discordamos um pouco, porque eu disse pra ela que eu entendo que, tipo, o problema do Solo e do Han Solo em geral, do personagem em geral ali, como eles criaram, é que ele não quer se assumir como um mocinho, ele quer se assumir como um bad boy, porque só assim pra Kira gostar dele. Ele só faz coisas bad boy na vida dele. Mas nenhuma. É que, tipo, ele não quer ser o garoto bobo, entendeu? Eu entendo, ele quer se mostrar, ele quer se mostrar durão. Por que depois que ela fugiu, ele matou o Beckett e aí ele segurou o Beckett nos braços dele até o Beckett morrer? Ele aprendeu com o Beckett só, né? Porque ele não é uma pessoa ruim, e daí mas ele não quer ser mocinho. O problema é que assim, ó... Então, eles não precisavam fechar a história do Solo ali, entende? Ele não precisava sair logo dali pra ser do diabo e dizer, olha só, é assim que a história aconteceu. Sim. Não, ele podia ir com aquelas pessoas e daí ele tinha mais uma história ali. E uma coisa mais profunda que mudasse dentro dele, não por causa de uma mulher. Porque ele perdeu muitas pessoas, porque ele não queria mais se arriscar daquela forma e perder as pessoas que ele ama, sabe? Uma coisa nessa vibe. É que daí não também faria... a Kira me traiu, agora eu sou durão. É que daí faria sentido porque, tipo, tu vê que no futuro ele não quer ajudar os rebeldes. Ele tá meio receoso de ajudar os rebeldes. E talvez ali teria sido o começo de tudo isso, que ele tá meio desconfiado e tal, por mais que ele tenha ajudado eles. Pois é, ele arriscou a própria vida pra ajudar eles. E daí ele, né... porque ele achou que talvez aquilo ali agradaria a Kira, ele conseguiria levar ela junto. E no final das contas ela traiu. É um motivo babaca. É um motivo babaca, não deixa de ser, mas é que fazer o quê, né? Fazer o quê? Solo. Ele não foi por motivos de tem que se ligar com a trilogia original, Sim. Então ele não pode ir com eles. Vamos falar um pouquinho das atuações. I waited a long time for a shot like this. Eu gostei bastante dele, gostei bastante do Chewie, da forma como ele foi retratado. Eu acho que os dois a gente conseguiu ver. E eu acho que pelo fato da gente não ver tanto o Han Solo, os dois venderam bem a parte deles. Já o Donald Glover não foi tão bom. Não, pior que eu não gostei muito do Donald Glover, ele ficou meio forçado. Bastante forçado. Eu achei ele bem forçado. Bastante forçado, a gente tem eles que não vão muito bem. A gente tem ali uma pequena participação do Jon Favreau no momento que eu fiquei bem chocado até que os personagens morreram bem rápido. E da Maeve. Tem que bater uma palmas pra Maeve. Sabe de palmas pra Newton? Oh my goodness. E nós temos a L3. E o Woody Harrelson? Woody Harrelson. Woody Harrelson é sempre maravilhoso. Ele tá muito adoro bom. ele é tão canastrão. E a atuação dele é tão canastrona que eu adoro cada vez que ele faz um filme, mesmo que seja um filme bosta. Fala da L3, Maria. Tá. A L3 é um android. Social Justice Droid. Ele basicamente é um androide que luta pelos direitos dos droids de serem tratados igual a humanos. E eu achei isso muito estranho, porque Star Wars, pelo menos desde a nova trilogia, se diz uma saga inclusiva, uma saga diversificada, etc. E daí aqui eles colocam essa personagem que é igualitária, que luta pelos direitos dos outros, e pela inclusão, e pela representatividade, e pela diversificação, e ela é a piada do filme. Exatamente. Ela é o alívio cômico, ela é considerada iludida naquela parte, principalmente naquela parte que ela fala pra Kira que o Lando é apaixonado por ela. Que é o que tanto rendeu aquela parte do pansexual, que daí... Completamente desnecessária essa polêmica também. Completamente desnecessário, o pessoal é alvoroço. Eu acho que foi contraditório eles fazerem do personagem que quer a igualdade ser uma piada ambulante. Eu achei isso completamente contraditório. Eu achei que ela é um pouco irritante em alguns pontos, assim, mas eu não achei que ela era tão ruim, assim. Eu achei que ela ia ser pior, assim, pelo que eu tinha ouvido falar. Mas... Enfim, eu não vi muito propósito nela ali, a não ser pra explicar no final que eles gostavam tanto dela e ela era tão inteligente que eles botaram ela dentro da Millennium Falcon. E é por isso que o Han conseguiu fazer a Castle Run em 12 partes. E o Han trata ela durante os outros filmes como uma entidade viva, assim. Ele não trata a nave só como uma nave. Por isso que ele tem tanto apego, talvez, pessoal por ela também. Mas a gente não teve nenhum, zero apego. Quando a L3 morreu, a gente tava Então tá. I don't care. Uma coisa interessante é essa daí que tu falou mesmo da corrida dos... Eu acho que esse foi um dos pontos altos do filme, foi
todo esse heist que eles criaram, né? Desde entrar lá, pegar o combustível, que era a grande motivação deles, e a ideia dos 12 parsecs, eu acho que foi bem genial. Foi bem explicado. E não, foi divertido além de tudo, sabe? Tem muitas partes divertidas do filme. Têm que fugir por eles têm que pegar um atalho, então explicaria aquele erro clássico do George Lucas de fez a corrida em 12 parsecs, e aí tipo, tá, mas 12 parsecs é uma unidade de distância, não, agora fez sentido. 12. Foi uma excelente ideia pra consertar esse erro. Com certeza. Vamos falar então da questão da fotografia do filme, que eu acho muito importante. Esse foi um dos piores pontos do filme inteiro, cara. Meu Deus, parecia que eu tava num breu. Não dá pra entender por que algumas cenas eram tão escuras. Uhum. E por que parecia que tinha um filme de névoa em cima da tela. Não sei se eles queriam fazer ele parecer mais o Han Solo, ou se eles queriam esconder alguma outra coisa. Muito escuro. Ou se o Phil Lord e o Chris Miller tinham feito uma cinematografia muito alegre, e eles queriam fazer ela ser mais carrancuda, mas tem uns momentos que parece que eles só pegaram, botaram a saturação, sabe? Mexeram na saturação e tiraram toda a cor, e aí fica aquele coisa meio... eu não sei nem explicar, mas não dá pra ver a cara das pessoas, sabe? Tu não consegue ver a expressão no rosto dos atores de tão escuro que tá a cena. E não é de noite. É assustador. Tem umas partes horríveis. E aí tem umas partes muito melhores. Por exemplo, quando eles estão em Savarin, é ótimo. Mas tem algumas cenas. Mas mesmo quando eles estão no deserto, ela não tem aquele calor do deserto, assim. Se tu pega um filme, por exemplo, do Glauber Rocha, no sertão, tu sente o calor, sabe? É preto e branco e tu sente o calor, tu sente a cara deles suada ali, eles estão, tipo, tudo sequinho, assim. É um deserto frio. E tipo, sem cor, sem vida, sem calor, é muito estranho mesmo. Eu acho que o filme conseguiu ser bem coeso, porque aí a gente tem o Ron Howard, que é um bom diretor nesse ponto, ele conseguiu deixar a história redondinha, mas eu não sei por que ele optou por uma fotografia tão escura, sinceramente. Não vejo propósito nem pra história, nem pra contar a história. Por exemplo, tu entende, quando tu vê Man of Steel, que o Zack Snyder faz isso por questão de estilo. Ele satura tudo por questão de estilo. Mas eu não entendo por que eles fizeram isso em Han Solo, que é um filme que não tem estilo, que é um filme padrão, e contando o ponto que toda fotografia de Star Wars geralmente é muito boa, né? Então, sei lá, não entendi muito bem. Eu acho que foi só uma história boa num espaço que não deveria ter sido aproveitado, que era do Han Solo. É um filme do Han Solo que não precisava ser do Han Solo. Exatamente. A gente recomenda? Eu recomendo. Eu recomendo. Vai sem expectativas, de preferência. Eu recomendo que as pessoas assistam. Sem expectativa. Acho que vai dar um pouquinho mais de... injetar um pouquinho mais de esperança no futuro da saga Star Wars, que a gente tá tão... que caiu tanto depois do último Jedi, porque foi uma bagunça sem fim. Subvertendo expectativas. E esse filme subverteu expectativas da maneira correta, porque a gente esperava que ia ser uma porcaria, foi um filme bom, subverteu minhas expectativas. Com certeza. Então tá, gente, deixe suas opiniões sobre Han Solo aqui embaixo, o que vocês acharam do filme, tira de fora toda a polêmica, o que você realmente achou do filme. Coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal para ver mais vídeos como esse toda semana e considera nos apoiar pelo apoia.se/canal SideQuest, onde você pode nos apoiar a partir de R$1 por mês para ter vídeos como esse toda semana. Até mais! Tchau, tchau!